Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, versículo 27 e 28. Durante uma conversa com um homem que havia passado por uma experiência de quase morte, ele compartilhou sua fé em Cristo e mencionou ser um empresário muito bem-sucedido. Ele revelou algo que o marcou profundamente. Ele percebeu, estando a apenas minutos da morte, o verdadeiro significado do versículo de Gálatas 6, versículo 14, no qual Paulo afirma que se gloria apenas na cruz de Cristo. Ele relatou que, nos momentos críticos em que não sabia se sobreviveria, seu único amparo era a cruz de Cristo, conforme expresso em Gálatas 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Para ele, como para todos nós, muitas coisas parecem importantes, mas diante da eternidade, somente a cruz de Cristo e o Senhor Jesus Cristo têm significado. Naquela situação, a reunião de negócios que ele havia marcado para a semana seguinte perdeu toda a importância, tornando-se apenas um pensamento remoto. Essa experiência nos ensina que os aspectos que priorizamos na vida tornam-se irrelevantes diante da eternidade. Ele não pensava em dinheiro, nem em seu time de futebol favorito. Nada disso importava naquele instante, apenas a cruz de Cristo. Seu trabalho, a casa que tanto orgulho lhe dava, e seus planos de aposentadoria, tudo se tornou irrelevante. A verdade é que a morte alcançará cada um de nós, e no dia em que isso acontecer, tudo o que colocamos acima da cruz de Cristo se mostrará insignificante, algo que sabemos porque nossa consciência nos confirma essa verdade. Contudo, se você não coloca Deus como prioridade, o que ocorre após a morte? Há uma crença chamada purgatório, mas será que apenas dormimos até a ressurreição? Segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está determinado que o homem deve morrer apenas uma vez, e após isso, vem o julgamento. Não existe menção ao purgatório nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos ensina que, após a morte, ocorre um julgamento. E, sabendo disso, uma pessoa não pode continuar vivendo da mesma forma. Ao compreender que sua vida será examinada por um Deus eterno e santo, não é possível manter os mesmos hábitos, especialmente quando se sabe que até as palavras pronunciadas serão analisadas e julgadas. O julgamento é iminente, e neste, a cruz desempenha um papel crucial, como revela 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Para aqueles que perecem, a mensagem da cruz é loucura, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. A cruz divide a humanidade em dois grupos, inicialmente mencionada em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, como o único motivo de orgulho do apóstolo. A cruz emerge novamente como uma linha divisória entre os que perecem e os que são salvos. A cruz de Cristo é a razão pela qual nossos pecados são perdoados, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo enfatiza que devemos focar unicamente em Cristo, na cruz, e no autor e consumador de nossa fé. Infelizmente, o mundo incentiva a olhar para outras coisas além da cruz, promovendo um foco em si mesmo e na própria bondade. Permita-me destacar duas questões. Primeiro, o mundo encoraja o orgulho pessoal em ser uma pessoa boa. A maioria se vê como alguém que paga suas contas, apoia a comunidade, cuida da família, obedece às leis e se considera gentil, amorosa e boa. Essa é a visão que muitos têm de si mesmos, não se enxergando como pecadores destinados ao inferno. Geralmente, só identificam como pecadores aqueles que cometeram crimes graves como homicídio ou roubo. Por isso, muitos têm dificuldade em aceitar a mensagem do Evangelho, que nos confronta, dizendo que todos somos pecadores. Não são apenas os criminosos que são considerados pecadores,
nem apenas aqueles que cometeram delitos graves. Cada um de nós é pecador e transgrediu contra um Deus santo. As pessoas geralmente não gostam de ouvir que são pecadoras. Muitos se defendem dizendo: eu não sou um pecador, sou uma boa pessoa. É por isso que a mensagem do Evangelho muitas vezes incomoda, porque ela é direta e francamente nos declara pecadores. Este mundo incentiva a olhar para nossa própria bondade, acreditando na mentira de que a mensagem da cruz não é necessária. Assim, para essas pessoas, a mensagem da cruz é vista como loucura. Há também aqueles frequentadores de igrejas que no dia do julgamento ficarão surpresos, pois focaram e se vangloriaram de si mesmos em vez da mensagem da cruz. Eles se veem tão santos em seus próprios olhos que acreditam que merecem o céu, que o céu não seria céu sem eles, e começam a se vangloriar diante de Deus sobre sua suposta bondade. Eles não são verdadeiros seguidores de Cristo, mas sim da religião. Não são filhos de Deus, mas filhos da religião. Repito, eles são tão santos a próprios olhos que começam a se gabar a Deus sobre quão bons são. Isso lembra a parábola do fariseu e do publicano em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. O fariseu, orgulhoso, orava agradecendo por não ser como os outros homens, enquanto o publicano, humildemente, reconhecia sua condição pecadora. Note que Paulo dizia que a única coisa da qual ele podia se gabar era de Cristo, diferentemente do fariseu, que em seu orgulho falava sobre sua própria bondade. Você pode imaginar entrar na presença do Senhor e se gabar de quão bom você é. Lembro o que disse anteriormente. Há muitas coisas neste mundo que tentam desviar nossa atenção da cruz. Este mundo quer que você olhe para si mesmo e para sua bondade, e a religião quer que você se concentre em sua própria justiça. No entanto, Paulo nos alerta em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Dentro das cartas aos Gálatas, Jesus Cristo é mencionado mais de 40 vezes, mostrando que 1/3 dos versículos contém alguma referência a ele. A vida de Paulo foi marcada pela figura de Jesus Cristo, que tornou a cruz gloriosa para ele. Cristo, o Filho unigênito de Deus, viveu uma vida perfeita e tornou-se a propiciação pelos nossos pecados. Faça hoje um compromisso para não ser como o mundo, se gabando de sua própria bondade, ou como uma pessoa religiosa, se vangloriando de sua própria justiça, mas seja um filho de Deus que se orgulha da cruz de Cristo. Retomando a história do homem sobre o qual falei anteriormente, quando a morte se aproximou e ele estava a minutos do julgamento, tudo o que lhe restava era se apegar a Jesus Cristo e à cruz de Cristo. Esta é uma mensagem séria e humilde. Hebreus, capítulo 9. Versículo 27 nos diz que está ordenado aos homens morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. É um compromisso inevitável que todos devem enfrentar. Quem agenda esse compromisso? É Deus quem o faz, e nem você nem eu sabemos quando será o nosso dia. Mas uma coisa é certa, esse compromisso está marcado. O que realmente será importante quando esse momento chegar? Você está se gabando de quão boa e maravilhosa é sua vida na terra? Você está se gabando de quão bom e santo você é? Ou de suas posses materiais? A dura verdade, que raramente é proclamada na maioria dos púlpitos de nossa nação, é que a única coisa que realmente importará, quando você estiver à beira da eternidade, é a cruz de Cristo. Apegue-se a Jesus enquanto ele se agarra a você. Nos minutos que antecedem sua entrada na eternidade, o que importará é o nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Ele é o único caminho para o Pai, o único caminho para o reino de Deus. Ele é a única verdadeira base para nosso orgulho e esperança, que não deve ser nossa própria bondade ou justiça, mas sim a cruz de Cristo diante do inevitável encontro com a eternidade. Hoje, quero estender um convite a você. Aceite Cristo como seu Salvador e Senhor, entregue sua vida a Ele e confie na obra redentora realizada na cruz. Abrace a única esperança que perdurará além desta vida e alcance a eternidade ao lado de nosso Salvador. Que a cruz de Cristo
seja a âncora da sua alma e o fundamento da sua esperança. Em Jesus, encontramos perdão, graça e vida eterna. Não deixe essa oportunidade passar. Aceite Jesus hoje e experimente a transformação que somente Ele pode oferecer. Até a próxima.